Olá, meus companheiros, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui unidos, em coração, em mente, para mais um estudo do livro Vinha de Luz. Livro esse trazido por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura de hoje, os comentários, vamos a uma breve prece. Vamos assim, serenando as nossas mentes, serenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, e vamos agradecer essa oportunidade que temos de estarmos reunidos para o estudo do Evangelho do nosso querido Mestre. Agradecermos por toda espiritualidade amiga que vem ter conosco. E humildemente vamos rogar ao nosso Mestre, seja conosco, Mestre, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a ti, Mestre Jesus. Muito bem, antes da leitura, eu vou fazer uma solicitação a vocês. Que vocês compartilhem as nossas mídias, que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, que vocês coloquem lá o sininho para receber as nossas notificações. Também compartilhem no Facebook, no Instagram, para que assim a gente possa levar os ensinos de Jesus a um número maior de pessoas, ok? Então, queridos, vamos lá, caríssimos. Hoje, a nossa leitura do livro Vinha de Luz é a de número 55, Igreja Livre. E a epígrafe é a seguinte: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Está em Paulo, Gálatas 4, 26. O exame isolado desse versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo dos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra a afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes sofrem o degredo social, por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus, pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados, que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe
os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens, que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, e é a acolhedora mãe de todos nós. Então, vamos comentar aqui, né? Difícil comentar, Emmanuel, mas vamos lá, né, queridas? Então, o que está dizendo Paulo para nós, né? Que existe uma igreja acima de tudo que é de Jerusalém, ou seja, é uma igreja livre. Já na época de Jesus, nós tínhamos várias divisões do judaísmo, todos nós sabemos, né? E os fariseus, a quem tanto Jesus combateu, eles eram extremamente conscientes das leis mosaicas, dos ensinamentos de Moisés, mas eles praticavam cultos exteriores, gostavam de ser vistos nas praças, como diz Jesus em várias passagens, né? Eles gostavam de mostrar-se, sempre com vestes limpíssimas, impecáveis, como se o exterior fosse o interior. E Jesus, é claro, sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de podridão e rapina por dentro. Nós vamos entender que o nosso verdadeiro templo, que a nossa verdadeira igreja, é o nosso coração. São os nossos sentimentos, são eles que vão evoluir. São esses nossos sentimentos que vão nos levar à evolução, o aprimoramento deles. Sempre digo que temos em nós uma centelha divina, temos o DNA do Criador em nós. Toda a perfeição, toda a benevolência, todo o amor, nós temos em nós. Só que nós precisamos aprimorar, né? Então, desde o início do cristianismo, desde o princípio, Paulo já vem combatendo essas disenções, essas interpretações falsas dos ensinos de Jesus. Cada um quer ser dono da verdade absoluta. E Kardec é claro para nós, né? A verdade está na caridade e no amor praticado. E não está em um lugar só, mas está em todas as partes. E nós precisamos buscar essas verdades em nós. Paulo, ele teve atritos com Pedro por conta dos ensinamentos do cristianismo nascente na casa do caminho. Tiago também queria mudar, queria trazer práticas judaicas para o cristianismo nascente, né? Mas Paulo recorda para nós, a verdadeira igreja é Jesus. A verdadeira igreja é o Cristo. E em todas as épocas, mesmo anteriores a Jesus, nós tivemos vários profetas. Nós tivemos seres que vieram até nós nos esclarecer sobre as verdades divinas, para entendermos que somos criaturas de Deus, que somos seus filhos, temos a perfeição em nós. Mas esse entendimento é para cada um, ele é individual. Não adianta eu querer modificar o outro, eu preciso modificar a mim.
Porque eu não vou levar todos comigo, juntamente, na minha evolução. A nossa evolução, ela é individual, através da nossa compreensão, do nosso discernimento em termos os ensinos de Jesus, trazermos para o nosso dia a dia esses ensinos maravilhosos de Jesus, que traz para nós, né? Vamos nos lembrar que Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo a doutrina de Sócrates e Platão. E tem como Sócrates e Platão os precursores do cristianismo. Mas muito lá atrás, 7.000 anos antes de Jesus, na antiga Mesopotâmia, já se falavam de ensinos de imortalidade. Nós já tínhamos lá atrás, antes de Sócrates, de Platão, nós já tínhamos ensinos de imortalidade. Ora, se Jesus é claro para nós, é preciso nascer de novo, mostra que não é em uma só encarnação que nós vamos conseguir a nossa evolução. E nem nos prendendo a falsas interpretações do Evangelho de Jesus, que é claro, é a lei de amor. Ama teu próximo como a ti mesmo. E lá no Livro dos Espíritos e no próprio Evangelho, nós temos a lei do amor. Nós temos o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade. Primeiro para consigo e depois para com os outros. Não é verdade? Porque se eu não tenho, vou dar o quê? E Emmanuel continua aqui sobre as explorações delituosas da fé, do fanatismo religioso, que são ideias mal interpretadas dos evangelhos. E a gente vê isso muito, não só nas outras denominações religiosas, mas dentro do espiritismo também, porque nós nos esquecemos do não julgueis. Então, dentro do espiritismo mesmo, nós temos várias divisões. Pureza doutrinária, sinagoga espírita, temos USE, aliança, enfim. Nós temos várias divisões também. Mas sempre achamos que os outros estão errados pelo nosso fanatismo. E a recomendação de Emmanuel para nós, que mesmo sendo anatematizados, ou seja, mesmo que tenham rogado coisas más, dito coisas más de nós devemos persistir nos ensinos, no estudo dos evangelhos. Porque Jesus vai reconhecer os servidores fiéis, sem se deter no exterior, nas vestimentas, no nosso exterior, da forma pela qual nós nos apresentamos. Né? Deus, nosso Pai, ele não vê o que estamos fazendo exteriormente, mas sim interiormente, principalmente conosco mesmo. Né? Deus vê o nosso coração, Jesus vê o nosso coração. Nós nos esquecemos, nós espíritas, que os amigos espirituais, os mentores, eles não nos veem na matéria, eles nos veem em espírito, em perispírito, eles veem o nosso perispírito, e não o nosso corpo físico. Então, não adianta a gente querer esconder o que somos, porque não vamos conseguir. Vamos conseguir com os nossos companheiros encarnados, mas com a espiritualidade jamais. Porque estão vendo o nosso perispírito, o nosso espírito, aquilo que realmente somos, a nossa essência. Aquilo que somos, né? E Emmanuel fala aqui para nós, não nos magoarmos com as pedradas dos homens,
Quanto melindre dentro do espiritismo, quantas opiniões, quantas discussões, quantas inimizades se fazem por causa de opiniões, esquecendo que o verdadeiro mestre é Jesus, não a minha opinião, não a minha interpretação, mas Jesus. Jesus tem a verdade. Para nós encerrarmos esse comentário, eu tenho uma história predileta no livro Estante da Vida, que é trazido pelo Chico e pelo querido Espírito Irmão X. Essa minha edição é antiguinha, tá? Mas o que importa é o que ela tem por dentro. Então, eu vou ler para que não se perca essa história. E quem já em outras oportunidades assistiu alguma palestra minha, já pode ter ouvido essa história que Irmão X traz para nós. Ela chama-se Sublime Renovação. Conta-se que Tiago, filho de Alfeu, discípulo de Jesus, extremamente ligado à lei antiga, alguns meses depois da crucificação, tornou-se de profunda saudade do Redentor. E, suspirando por receber-lhe a visita divina, afastou-se dos companheiros de apostolado, demandando delituoso retiro nas adjacências de Nazaré. Ele, que pretendia conciliar os discípulos do Cristo com os ensinamentos de Moisés, não tolerava os distúrbios da multidão. Não seria mais justo, pensava, aguardar o Senhor na quietude do campo e na bênção da prece? Por que misturar-se com os gentios irreverentes? Simão e os demais cooperadores haviam permanecido em Jerusalém, confundindo-se com meretrizes e malfeitores. Vira-lhes o sacrifício em favor dos leprosos e dos loucos, das mães desditosas, das crianças abandonadas, mas não desconheciam que entre os sofredores, os que cercavam, surgiam oportunistas e ladrões. Conhecera de perto os que iam orar em nome da boa nova, com o intuito de roubar e matar. Acompanhar o martírio de muitas jovens da família apostólica, miseravelmente traída por homens de má fé, que lhe sufocavam os sonhos, copiando textos do Evangelho renovador. Observar a bocas numerosas glorificando o santo nome, para, em seguida, extorquirem dinheiro aos necessitados, sem que ninguém lhes punisse a desfaçatez. Na grande casa em que se compunha continuar a obra do Cristo, entravam alimentos condenados e pipas de vinho com que se intoxicavam os doentes, tanto quanto bêbados e vagabundos que fomentavam a balbúrdia e a perturbação. Essa era a opinião de Tiago. Desgostoso, queixara-se a Pedro, o rijo pescador que lutava na chefia do santuário nascente. Rogara-lhe serenidade, abnegação. Poderia, contudo, sustentar excessos de tolerância quando o Senhor recomendara a pureza? Será que ele entendia a pureza que Jesus recomendava, aquela que eu falei há pouco, no nosso interior? Em razão disso, crendo guardar-se isento da corrupção, abandonar a grande cidade e confiara-se em ninho agreste na deliciosa planura
que se eleva acima do burgo alegre em que Jesus passou a infância. Ali, contemplando a paisagem, que se desdobra em perspectiva surpreendente, consolava-se com a visão dos lugares santos e lhe recordarem as tradições patriarcais. Diante dele, destacavam-se as linhas notáveis do Carmelo, as montanhas do país de Siquém, e o monte Gilboé e a figura dominante do Tabor. Tiago, habituado ao jejum, comprazia-se em prece constante, envergando vestes limpas, erguia-se do leito alpestre cada dia, para meditar as revelações divinas, louvar o celeste orientador, aguardando-lhe a vinda. Extasiava-se ouvindo as aves cantadoras que lhe secundavam as orações. Acariciava contente as flores silvestres que lhe balsamizavam o calmoroso refúgio. Por mais de 200 dias, demorava-se em semelhante adoração, assistindo a ouvir o Salvador, quando, em minúsculo, crescia em pleno céu. Quando reparou que em certo crepúsculo doce e longo, reparou que um ponto minúsculo crescia em pleno céu. E de joelhos interrompeu a oração e acompanhou a pequenina esfera luminosa, até que se viu transformada na figura de um homem que avançava em sua direção. Daí a minutos, mal sopitando a emotividade, reconheceu-se à frente do mestre. Oh, era ele! A mesma túnica simples, os mesmos cabelos fartos a se lhe derramarem nos ombros, o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Tiago esperou, mas Jesus, como se não lhe assinalasse a presença, caminhou adiante, deixando-o à retaguarda. O discípulo solitário não suportou semelhante silêncio e, erguendo-se presto, correu ao divino amigo, interpelando: Senhor, Senhor, aonde vais? O Messias voltou-se e respondeu-lhe generoso: Devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. E Tiago diz: E eu, mestre? Perguntou aflito: Não precisarei de ti no carinho que consagro a tua memória? Tiago, disse Jesus, abençoando com o olhar. O soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa de suprimento, indispensável à extensão da luta. Deixei os meus discípulos, os infortunados da terra, como herança. O Evangelho é construção sublime da alegria e do amor. Enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Mas, Senhor, disseste que deveríamos conservar a elevação e a pureza. Sim, tornou o excelso amigo, e não te recrimino por guardá-las. Devo apenas dizer-te
que é fácil ser santo, à distância dos pecadores. Não nos classificaste também como sendo a luz do mundo? E o visitante divino sorriu triste e falou: entretanto, onde está o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Tiago desejaria continuar a sublime conversação, mas a voz extinguiu-lhe na garganta, asfixiada de lágrimas. E como quem tinha pressa de chegar ao destino, Jesus afastou-se, após afagar-lhe o rosto em pranto. Na mesma noite, porém, o apóstolo renovado desceu de Nazaré e durante longas horas avançou devagar para Jerusalém, parando aqui e ali para essa ou aquela tarefa de caridade e de reconforto. E na ensolarada manhã do 7º dia da sua jornada de volta, quando Simão Pedro veio à sala modesta de socorro aos enfermos, encontrou Tiago, filho de Alfeu, debruçado sobre a velha bacia de barro, lavando os feridentos e conversando bondoso ao pé dos infelizes. Então, caríssimos, vamos voltar ao Vinha de Luz. Né? Vamos voltar ao Vinha de Luz. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, ou seja, Jesus, seus ensinos, seus exemplos estão aí para nós, para que nós possamos compreender, nos libertarmos de tantas opiniões, de tantas agressões, não só verbais, principalmente mentais, o que nós pensamos dos nossos irmãos. Cada um está no lugar que precisa para fazer a sua evolução. Cada crença traz em si a sua verdade. Então, não julguemos, como diz para nós Emmanuel na lição. Não julgueis. Nós, que somos aprendizes do Cristo, deveríamos atentar para isso. E para finalizar, vamos aqui a fala de Jesus para Tiago. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. Deixou para nós, os mais necessitados que nós. O Evangelho é construção sublime de alegria e de amor. Enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Jesus trabalha o tempo todo auxiliando a todos nós que estamos aqui de uma forma ou de outra em sofrimento. Muitos em sofrimento moral, outros em sofrimento material, muitos em sofrimento espiritual. Mas estamos aqui para aprender com ele. Como ele disse, o descanso é impraticável. Então, estudemos, procuremos compreender na íntegra o seu evangelho de amor, de luz e de paz. Por hoje é só, caríssimas. Lembrá-los mais uma vez
de compartilhar as nossas mídias, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Que o amor, que a luz, que a paz do nosso Mestre esteja presente em nossas vidas imortais. Fiquem na paz de Deus. E muito obrigada.